histórias a compartilhar. O podcast vai começar. Personalidades vem contar. Empresários e mais gente. Cada fala um novo olhar. Cada episódio envolvente. Sinoflow, Sinoflow. No ar o som de quem é. Cada história tem valor. Ouvido com fé. Um norte que se faz ouvir. Com risos, lutas, amor. Um cenário a construir. Com histórias e fervor. A capital no coração. O podcast na missão. Com vozes de expressão. Leandro Lima é a noção. Sinoflow, Sinoflow. No ar o som de quem é. Cada história tem valor. Ouvido com fé. No coração. No Nortecast na missão. Com vozes de expressão. Leandro Lima é a nação. Sinoflow, Sinoflow. No ar o som de quem é. Cada história tem valor. Ouvido com fé. No coração do Nortão. Leandro Lima, nossa voz. Com histórias a compartilhar. O podcast vai começar. Personalidades vem contar. Empresários e mais gente. Cada fala um novo olhar. Cada episódio envolvente. Sinoflow, Sinoflow. No ar o som de quem é. Cada história tem valor. Ouvido com fé. Um norte que se faz ouvir. Com risos, lutas, amor. Um cenário a construir. Com histórias e fervor. A capital no coração. O podcast na missão. Com vozes de expressão. Muito bem, estamos chegando com mais um episódio do seu Sinoflow. Muito obrigado para você compartilha, comenta, manda para os amigos. Valeu pelo carinho da sua audiência. Lembrando, sempre em parceria aqui com o Olhar Cidade e a TW Speed. Vou dar um grande abraço aí para o Adenilson e toda a sua equipe, que são parceiros aqui, patrocinadores do nosso Sinoflow. Estamos recebendo a Rosana Martinelli, senadora, ex-prefeita de Sinop. Seja bem-vinda, é um prazer recebê-la aqui. Eu que agradeço a oportunidade, Leandro, né? E todos os que acompanham o Sinoflow. E eu quero te parabenizar. É muito importante ficar ouvindo, né? E entrevistar as pessoas da nossa cidade. Parabéns. Parabéns pela iniciativa. Obrigado, Rosana. E o Sinoflow é de Sinop, mas já ganhou a região. Hoje, inclusive, a gente entrevista pessoas que vêm de Matupá, de Guarantã, ou seja, toda a região se converge em Sinop. E você foi prefeita, e já entrando nesse assunto de convergir para Sinop, queria que você falasse um pouquinho como que essa sinergia de Sinop receber as pessoas, receber os visitantes. Hoje, em torno de 33, quase 40 municípios vêm para Sinop. É importante porque aqui em Sinop nós temos os órgãos todos estaduais, federais. Hoje nós somos um polo de saúde, nós somos um polo de educação e principalmente de prestação de serviço, né? Que ainda é o que predomina a prestação de serviço em Sinop. E isso abraça toda essa região que vem aqui, e especialmente o nosso comércio é muito forte, né? Todas as concessionárias aqui, isso facilita que as pessoas venham, alimentam o comércio, né? Desfrutam e principalmente fazem investimento. Eu dou exemplo do segmento imobiliário, que quem tem um filho na faculdade acaba adquirindo um terreno aqui futuramente para construir ou constrói já uma casa, e assim movimenta. Sinop é essa cidade gigante, e realmente ela é a mãe de todos esses municípios e mantém abraçados. Bacana, e tem isso da região, né? Sinop abraçou a região desde quando a BR-163 foi aberta praticamente. Foi aqui que os militares pararam, aqui que foi o lugar dessa logística, né? E Sinop sempre debateu as grandes questões da nossa região. Hoje nós estamos falando de duplicação de BR-163, problemas da saúde, ferrogrão, e acaba passando tudo por Sinop.
isso é histórico, sempre, né, antigo, porque desde a conquista da energia elétrica, né, de fazer as caravanas de ônibus, essa mobilização. Eu moro 50 anos aqui, né, eu cresci aqui e acompanhei todo esse crescimento. Então, a vinda da energia, a vinda do telefone, a vinda da TV, né, essas mobilizações sempre partiram de Sinop. Né? E aqui tem muito forte a questão do sindicato, e nós éramos um polo madeireiro, o maior polo madeireiro do Brasil, né? Com um sindicato forte, no Sindusmad. Hoje tem também agora da questão da AMPA, do algodão, né? A ProSoja, todos têm as lideranças aqui. Isso é importante e nós não podemos perder, né? Pelo significado que é. E eu sempre falo, a questão do gestor que tem aqui, todos os nossos gestores têm que ter essa cabeça aberta de liderar os movimentos. Tem que sair de Sinop, porque aqui está a base, né? Então, daqui, nós conseguimos reunir apoio de todos os municípios. Eu te dou um exemplo também, quando fui prefeita na época do Covid. Todas as nossas ações, o decreto nosso virou referência no estado, porque tudo saía de Sinop. O exemplo nosso, eles ficavam esperando, o que Sinop vai fazer? Como que vai fazer? Né? Quando a gente abriu o comércio, que nós abrimos, nós ficamos fechados somente 4 dias, porque entendemos que era necessário, era importante, que o trabalho, a partir do momento que fechasse o comércio, ia ter o desemprego, e nós temos que se preocupar com as pessoas. Foi por isso que eu abri o comércio, claro, cuidando da saúde. Mas nós lideramos todo esse processo também. Então, nós temos, historicamente, essa tradição. E nós temos que continuar. A exemplo, uma discussão muito importante, né, que é a questão da Ferrogrão, tem que passar por aqui, passa. Nós lideramos esse processo, né, da Ferrogrão, da necessidade de mostrar para o Brasil a importância da Ferrogrão, que Mato Grosso, ele se tornou, eu sempre dou essa referência, nós de patinho feio, nós se transformamos no linho de cisne. Exatamente. Né? Que hoje os olhos do mundo estão voltados para Mato Grosso. E essas cidades, Mutum, Lucas, Sorriso, Sinop, né, e assim por diante agora, né, Matupá, Guarantã, na sequência, é um Brasil que deu certo. E eu canso de falar, e quando tenho oportunidade de falar com as autoridades, eu sempre vendo isso. Falo, olha, lá o progresso anda a passos largos. Ninguém espera o governo, todos fazem acontecer. São empresários ousados que acreditam, é o agro, que é o pequeno, o médio, o grande. Não é que a agro tem... o agro é só o grande fazendeiro. Muito pelo contrário, o agro é o pequeno, porque nós somos alimentados pelo pequeno. 70% do que nós consumimos no Brasil é produzido pelo pequeno. Exatamente. E uma coisa importante, né? O agro tanto o agronegócio familiar lá feito pelas pequenas famílias, sim, que foram assentadas pelo INCRA, como o agro feito pelo grande. Eu lembro que quando eu era pequeno e trabalhava na roça, não tinha isso. Agricultor era agricultor. Não tinha essa distinção, agricultura familiar, A ou B. Todo mundo era do agro. E eu acho que o pequeno também tem que se sentir do agro e se sentir forte. Forte, porque o grande, ele manda para fora, para exportação, vende para as trading, né? Então, o pequeno, ele é o que cuida da nossa alimentação. Ele que abastece o mercado interno. Justamente, em todos os segmentos. Então, o agro, e a gente tem que trabalhar, divulgar, porque o agro é tudo. Né? Então, muitas vezes, assim, a gente vê algumas manifestações a nível nacional. O agro é fascista, o agro é criminoso. Não, gente, tudo que você consome vem do agro. Então, nós temos que incentivar, sim, e levar o conhecimento para as pessoas. Porque muitas vezes é falta de conhecimento. Exatamente. E uma das coisas que eu tenho percebido, Rosana, a gente falou aqui das questões dos eventos e tal. Eu lembro que antigamente, aí Nilson Leitão, Juarez Costa, até mesmo o seu mandato, a gente liderava esses grandes movimentos aqui em Sinop, aí capitaneado pela CDL, pelos sindicatos. Hoje tem perdido um pouco desses eventos. Não é hora de voltar a gente debater essas situações e trazer os eventos para Sinop? Com certeza, tem que trazer.
Eu, quando tive a oportunidade de estar no Senado, né, como senadora atuante ano passado, e eu usei muito a tribuna, porque eu procurei aproveitar as oportunidades de falar da nossa região, das nossas dificuldades, das nossas potencialidades, que aqui é o Brasil que deu certo. E nós temos que trazer, porque muitas vezes eles não conhecem. Quando eu falava na tribuna do projeto Manejo, né, do que era, né, muitos não têm conhecimento, né? E essa região nossa tem que produzir. Sinop, ela é grande por natureza. Nós temos que cada vez mais trazer os eventos para cá, né? Ainda estão polarizados muito em Cuiabá, Brasília, São Paulo, mas nós estamos numa região extremamente favorável. E eu concordo que realmente se perdeu um pouco, mas nós temos que ocupar esse nosso espaço e ser os protagonistas da história. Exatamente. Eu não era uma crítica, era até uma constatação. Falava com o Alan, que é o secretário do CCTS hoje, falava: Alan, vocês fazem um trabalho muito grande aqui no Centro de Eventos Pantanal, mas precisava fazer isso em Sinop, precisava trazer para o interior, porque às vezes o jovem que está aqui no interior, com a inovação, com algum produto, ele não tem a mesma oportunidade que o cara que está lá em Cuiabá. O governo tem que estar presente. O Mauro Mendes veio aqui 2, 3 vezes. Tem que ter a presença maior do governo, né? Com certeza, né? Nós merecemos, né? Sim. Claro, o governo tem feito uma administração excelente, né? Está fazendo pontes, está construindo estradas, reformando, né? Duplicando, né? Isso vai facilitar um pouco também o nosso acesso. E como a gente estava conversando, a gente que é do interior, a gente tem dificuldade, porque muitas vezes a gente não sabe dos eventos que acontecem em Cuiabá, fica longe ou a gente fica sabendo em cima da hora, não tem como a gente participar, e tem que descentralizar. O governo tem que ser descentralizador, levando conhecimento, levando as oportunidades para o interior. Você imagina, né, se da divisa do estado, uma cidade menor, já é longe, já Sinop mais ou menos de 300 quilômetros da divisa. Já é longe. Vai aqui 300 quilômetros, imagina mais 500, né? Exato. Dá 800, é muito longe. E hoje nós temos uma estrutura hoteleira, de restaurantes, de comércio, né? Que Sinop é gigante e pode ser feito. O que realmente tem é que melhorar a iniciativa, tanto do governo, tanto a nível do município, né? Explorar, dar mais capacidade para a Secretaria de Indústria e Comércio, para que realmente promova. Esperamos que nessa administração agora aconteça mais eventos, trazendo pessoas de fora para o nosso conhecimento, mas também dando oportunidade para as pessoas que nós temos em Sinop muito capacitadas e não têm o devido valor. Né? Tudo valoriza o pessoal de fora. Por quê? Nós temos excelentes profissionais em todas as áreas para dar curso, mentoria, em todos os níveis. Porque eu sempre falo, a gente que é do interior, a gente busca. A gente busca conhecimento. Sim. E eu tenho debatido isso muito quando vai para Cuiabá. Eu falei, olha, eu sempre brinco, desculpa a brincadeira, gente, mas eu sempre falo, nós somos do mato, nós somos caipira do mato, mas vocês são caipira de gente da cidade grande. Porque nós, caipira do mato, a gente vem para a capital, para conhecer. E vocês da capital não vão para o interior. Exatamente. Então nós conhecemos o interior e nós conhecemos a capital, nós conhecemos o estado de Mato Grosso todo. E vocês da capital não vão para o interior. Eu falei, então quem é? Caipira são vocês. Caipira é vocês que não conhecem todo o estado de Mato Grosso. Isso eu tenho falado muitas vezes e é uma verdade. É uma verdade. Eu lembro que quando a gente debatia há muito tempo atrás, uns 15 anos atrás, a divisão do estado de Mato Grosso, e uma das coisas que eu falava, principalmente na região do Araguaia, que é uma região esquecida, tá? Tem cidade lá, 1.200, 1.500 quilômetros da capital do estado. Isso. E eu sempre falava assim, enquanto o Araguaia não discutir os próprios problemas, o próprio Araguaia resolver falar das suas situações inerentes ao que está acontecendo, ele não vai ser ouvido. E é o que eu falo do interior. O interior tem que largar um pouco de ser vira-lata e trazer os caras de Cuiabá, São Paulo, e começar a ouvir as pessoas do interior. Tem muita gente
cito aí, tem gente que escreve livro, tem gente que é economista, tem gente na área imobiliária, tem gente que daqui de Sinop fazendo um negócio em São Paulo com muito mais expertise do que quem está lá dentro. Eu te dou um exemplo também na questão da moratória da soja, né? A gente defendeu tanto e estamos trabalhando para isso, defendendo para sair da moratória da soja, porque nós, da nossa região, nós estamos sendo discriminados, né? E muitos não têm conhecimento, não sabem nem o que é moratória da soja, que é um desrespeito ao nosso Código Florestal, né? Pune o produtor, critica nós que estamos aqui, e por falta de conhecimento. Então, nós precisamos levar esse conhecimento, debater, e a gente só conseguiu, e aqui eu quero até parabenizar a Coronel Fernanda, liderando esse movimento como líder da bancada do Mato Grosso, liderando, né, provocando audiência pública para discutir, para mostrar para o pessoal que não é isso, que nós estamos perfeitamente trabalhando de forma legal, né, e por falta de conhecimento e de interesse do governo, não é esclarecido e não resolve o problema. Então, é um problema muito sério que a gente tem que resolver e que a gente tem que levar em conhecimento principalmente de toda a população. E saiu esse movimento, para você ter uma ideia, aqui do Sindicato Rural. Aqui do Redivo. Daqui do Redivo, que saiu, convocou todos os prefeitos, foram pressionar o governo, do governo saiu com o compromisso que o governo tirasse os incentivos das empresas que não compravam os nossos produtos, né? Compravam a soja, né? Então, olha, foi liderado por aqui. E olha onde chegou. Fomos em Brasília, fizemos audiência pública, o deputado Catani fez a lei, né? Está se discutindo e ainda tem que entrar em vigor, então tem muita coisa para se debater. Mas nasceu aqui. Então, liderado. Então, Sinop, ela tem que ter essa liderança e protagonismo dos assuntos importantes do estado de Mato Grosso. Bacana. Uma das coisas que a gente tem debatido bastante é a questão da educação financeira nas escolas. A senhora esteve lá no Senado, foi uma das relatoras dessa pauta dentro do Senado, e uma das coisas que a gente já tem percebido, que tem surtido efeito, tivemos em Cuiabá, já tem uma comissão na própria SEDUC debatendo o tema. Então, ou seja, Sinop e o interior tem essa altivez, né, de ir atrás e de tentar resolver os problemas. Sim, partiu daqui também o movimento, né, nas eleições anteriores, saiu de Sinop, esse movimento, né, não 8 de janeiro, né, mas foi o movimento anterior, né, das mobilizações, né, partiu de Sinop. E olha o que se desdobrou isso a nível Brasil. E todos os movimentos que foram feitos na nossa região, que Sinop foi extremamente pacífico. E nasceu daqui. Eu lembro que lá em 2013, 2011, já se falava, quando surgiu os 20 centavos, eu lembro que tinha a juventude de Sinop lavando a frente da prefeitura, a frente do fórum, ou seja, antes da Dilma sofrer o impeachment, já tinha esse movimento e como a senhora disse, já saiu daqui do interior de Mato Grosso. Então, nós somos importantes e nós temos que ter esse orgulho. A gente que é pioneiro, a gente tem esse orgulho de ser sinopense, de ser pioneiro, de ter construído essa cidade, né? E a gente fica bravo, não aceita quando alguém reclama de alguma coisa, porque a gente não aceita que a gente foi tão bem nas etapas. Então, acredito que a pessoa, qualquer uma, ela tem que ajudar primeiro, depois critica. Faça alguma coisa, vá, né, se aprofunda e depois critica. Mas a gente tem que avançar, continuar avançando, mostrando a nossa cara. E eu sempre falo, nós precisamos de representatividade, Leandro. Nós precisamos agora, nas próximas eleições, nós teremos deputado estadual, deputado federal, né? Teremos a eleição de 2 senadores, a questão do governo. Então, a população fica atenta, né, se informar. Hoje que a internet facilita muito, filtrar bastante, né? Mas justamente para que a gente eleja o maior número de representantes da nossa região aqui do interior. Nós tínhamos 3 deputados, hoje nós temos 1, né? Olha como nós perdemos a representatividade. Sim. E olha o número que nós aumentamos de eleitores, né? Então, e eu estou falando isso na região toda.
Hoje, a nossa parcela, nós temos 1/3. Né? 1/3 dos votos tá dos aqui. votos do Mato Grosso são de toda a nossa região aqui. Então a gente tem que se preocupar, porque as coisas acontecem em Cuiabá, as coisas acontecem em Brasília, e tem que ter os representantes para ir defender, brigando, não só com emendas, mas assuntos importantes no qual nós já estávamos falando. Né? A emenda ela é importante, mas muitas das vezes debater aquela lei que pode atrasar a vida do Mato Grossense, talvez ela é muito mais importante que a emenda e o dinheiro que vai vir. Exemplo da moratória da soja. Exato. Que impacta a vida de todo mundo. De todo mundo. Quando fala assim, a moratória da soja não é só para o produtor rural. Você imagina que as trades não vão comprar só a soja que nós produzimos aqui. Porque essa lei, ela entrou em 2016, né? Ela é de 2006, aí foi prorrogada 2016. É um acordo comercial entre as trading e as produtoras, as fábricas de óleo. E o nosso Código Florestal é 2008. E eles não querem comprar a soja produzida nessas áreas que foram desmatadas depois de 2008. E nem os 20%, que é ilegal. Nós não estamos aqui acobertando quem está derrubando, fazendo irregularidade. Mas hoje o nosso Código Florestal de 2008 permite que você abra 20% e você está preservando 80%, que é o Código Florestal mais rigoroso do mundo, no Brasil, o nosso. Então, e nesses 20% as empresas querem comprar depois que abriu, depois de 2008, de forma legal, com licença do governo. Então é uma injustiça com o produtor, e é o que eu falo, não é só o grande, é o pequeno também, que o pequeno produz também, e é só na soja. Então nessa área, você pode plantar arroz, você pode plantar algodão, milho, as trading compra. Só a soja. Então, na verdade, é um boicote econômico para o Brasil. Você imagina nós deixarmos aqui no Mato Grosso de vender a soja, que a maioria, principalmente de Sorriso para cá, Sinop em diante, foi aberta depois de 2008, porque nós estávamos trabalhando primeiramente na madeira. Exato. Nós estávamos explorando. E de Sorriso, ali no Rio Celeste, é o paralelo 13, que nós somos o portal da Amazônia Legal. Aí daqui, do Rio Celeste para cá, você não pode vender para as trading do que você produziu, que você abriu de forma legal, os 20% conforme a autorização, que é difícil, né? Você tem que fazer o projeto manejo, você tem que fazer o desmate, tudo de acordo com o Código Florestal, e na hora de vender, só a soja da nossa região toda. Você imagina o impacto disso para nós todos. Exato. Porque o produtor não vai conseguir comprar uma casa, não vai conseguir comprar alimento, no restaurante é um combustível, é tudo, né? O vestuário. Então, economicamente, é muito prejudicial para todo o nosso Nortão, principalmente o nosso Nortão. Por isso da nossa briga lá, né? De falar, de lutar e de cobrar, principalmente o Mauro Mendes. Essa briga a gente não venceu ainda, ela tem que ser discutida para que a gente possa regularizar e o produtor vender. O produtor que esteja dentro da legalidade. Ninguém está aqui falando de quem cometeu ilegalidade. Mas os 20% autorizado por lei é uma grande sacanagem que faz com todos nós produtores brasileiros. A senhora falou da questão dos políticos e a gente precisa criar um celeiro de lideranças na nossa região. A gente perdeu grandes lideranças nos últimos anos. Sim. A representatividade, como a senhora falou. Mas uma das grandes preocupações que eu tenho, e olhando daqui de Sinop para baixo, Sinop nós elegemos uma vereadora mulher, aonde elegeu mais, salvo me engano, foi Peixoto de Azevedo, que lá conseguiu eleger 3 mulheres. Santa Carmen elegeu mesmo. Na Santa Carmen, mas a maioria dos municípios elege uma, no máximo 2 mulheres. O que fazer para a gente mudar essa realidade? Porque é importante o debate da mulher, a mulher tem um cuidado, tem um olhar diferenciado. O que fazer, e o eleitorado ainda é maior que o dos homens, o que fazer para a gente ter esse celeiro também de mulheres? Olha, eu tive a oportunidade de defender
na Comissão de Recursos Humanos lá no Senado. É uma lei de autoria do senador Wellington, que efetivamente dá direito de 30% das cadeiras, né? Hoje, o partido tem que ter 30% de candidatos. Essa lei, ela vai valer para vereadoras, deputadas, senadoras. Efetivamente, 30% teria e terá, que nós acreditamos que vá em votação, para que as mulheres tenham de fato e de direito a vontade, porque muitas são desestimuladas até para pleitear, né? Olha, os partidos ficam correndo atrás de mulheres para preencher vaga, de ir incentivando. Nós temos 30% do valor do fundo partidário para as mulheres, e muitos partidos não repassam o valor, que é por lei, né? Então, eu acredito, está se fazendo uma mobilização agora no Senado, para que agora, passou na comissão, que entre e vá em votação agora, para que nas próximas eleições já tenha em vigor do ano que vem esse pleito, que possa eleger deputadas. Então, nós teríamos hoje em Sinop 6 vagas garantidas por mulheres, né? E é 30%, no mínimo, porque muitos lugares, para você ter uma ideia, no México é 50%. Emirados Árabes, que a gente acha, né, tem um estigma, é 50%. Né? Então, nós estamos pleiteando pelo menos 30% para que possa ser avançado e as mulheres tenham de fato de direito, que possa estar liderando. A mulher realmente ela é comprometida. Nós somos polivalentes, nós somos mãe, nós somos esposa, nós cuidamos da casa, nós trabalhamos fora, nós somos políticas, né? E o que a mulher quer? Ela quer respeito, ela quer ser respeitada. Então, por isso das ações, tanto do feminicídio, que um número alarmante, né, foi feito, a gente defendeu muito, continuamos defendendo, né, que colocamos até o botão de pânico para que as mulheres possam ter direito, colocamos que as mulheres tenham direito, principalmente com medida protetiva, tenha acesso a porte de arma, justamente para dar essa possibilidade de segurança para a mulher se sentir segura, capaz e respeitada. E eu falo, muitas das vezes a gente vê reclamando nas redes sociais, principalmente quando acontece feminicídio, aconteceu agora recente em Confresa e tal. Isso. E muita gente reclamando, tem que endurecer, enrijecer as leis. Mas é por isso que precisa da presença da mulher lá, exatamente para debater assuntos polêmicos, críticos e sensíveis como esse, né? Sim, foi aprovado até da Margarete Busetti um pacote antifeminicídio que foi, né, mais rigoroso. Hoje, se o feminicida ele não pode receber nenhum incentivo do governo, ele não pode... as leis mais duras, e tem que ser realmente apertado, não pode ser, é inadmissível. O que acontece é um despreparo, e eu acredito que tem que se começar a trabalhar os homens, e nós mães, nós temos que começar desde a nossa casa, né? Os pais, o pai, a mãe, desde a nossa, dentro das nossas casas, porque a mulher tem que ser respeitada. Então, muitos crescem achando que a mulher é um objeto, que ela pode ser desrespeitada, pode bater, pode cometer qualquer tipo de agressão física, e a mulher jamais pode. Então, uma das ações que eu fiz aqui em Sinop, quando prefeita, nós instalamos a Delegacia da Mulher, né? Para que a mulher pudesse ter realmente ao mínimo, né, que ela tenha um lugar apropriado a hora que acontecer qualquer eventualidade, e ela tenha segurança para ela denunciar, né? Então foi já desde, né, eu como mulher, eu falei, não, nós temos que pôr, e nós implantamos em Sinop essa defesa, essa delegacia especializada das mulheres. Bacana, a senhora está aí como suplente de senadora, já foi prefeita em Sinop. Como que fica esse futuro da Rosana Martinelli agora? Olha, eu sou PL há muitos anos, né? Eu fui presidente do partido por mais de 10 anos, né? Entreguei agora a direção do partido ano passado, e agora o partido, nós precisamos reestruturar novamente o partido,
nós precisamos trabalhar nessas candidaturas de deputado estadual, federal, né? O Senado, enfim, governador que nós temos né, o senador Wellington, que está com a vontade de disputar o governo, o nosso o Medeiros, deputado federal, com a vontade de vir para o Senado, com a representatividade do PL, e eu estive lá em Brasília essa semana, e o partido está querendo que eu seja deputado federal. Seja candidato na próxima eleição. Isso. Então, nós vamos estar trabalhando agora, fazendo esse levantamento. Eu queria essa garantia, realmente a necessidade de partido. Eu sou partidária, tanto que eu abri mão. Eu sempre falei, eu sempre defendi o partido. Sou partidária e aceito as hierarquias, né? Então, antes de qualquer coisa, eu fui lá. Desde o ano passado, o presidente Valdemar, não, Zana, você precisa vir, principalmente para representar esse nortão. Aí eu falei, olha, final de ano, férias, tudo. Eu falei, olha, volta início de fevereiro. Por isso que eu fui essa semana. E ele continua afirmando dessa necessidade da nossa pré-candidatura, né? Então, nós vamos estar construindo essa candidatura agora, de agora em diante. Essa candidatura precisa ser construída. Criar um corpo fora de Sinop, um corpo fora de Sinop. Eu conheço a região, sei, né, das necessidades, que uma das bandeiras minhas, a primeira bandeira que eu, no Senado, eu trabalhei foi a questão da duplicação da BR Sinop a Guarantã, né? Tava parado esse projeto, teve audiência pública lá em Guarantã, foi colocado a vontade da empresa de duplicação, precisava ser revisto esse contrato, né? Então, eu trabalhei muito forte em Brasília de destravar esse projeto, de passar nos segmentos, tanto do DENIT, ANTT, Ministério dos Transportes. Tivemos essa reunião em dezembro, final do ano, final de novembro, junto com todas as lideranças do estado de Mato Grosso, com o governador, e nós temos essa garantia do governo que vai estar trabalhando nesse contrato, porque esse contrato não prevê alteração nenhuma, precisa. Um contrato meio estranho, né? 10 anos apenas. 10 anos. 10 anos. 10 anos, mas não prevê nada, né? Normalmente um contrato, e era o que tinha da nova rota, da antiga Rota Oeste, né? Era 30 anos. Então, aí esse contrato de 10, com aporte do governo de 2,2 milhões. Então, com essa possibilidade que passou por todas essas fases, por isso que eu falo da importância da representatividade. Em 4 meses e meio que eu tive lá, eu consegui destravar e passou por 4. Por 4, né, barreiras que estavam, e agora foi para esse movimento que o Ministério dos Transportes fez com todos nós, justamente porque o problema é uma visibilidade que tenha todos, né? Eu acho que não interessa quem fez, né? Mas todos nós políticos do Mato Grosso querem isso. E agora o Ministério dos Transportes mandou para o TCU, que é o que vai rever o contrato, mas tem a análise técnica feita, né? E agora vai ter um aporte de 8,8 milhões dessa duplicação, porque ela tem melhorias em Peixoto, tem melhorias em Matupá, Guarantã, os acessos lá em Miritituba, né, porque tá com problema, tem que resolver isso, os caminhoneiros estão com difícil acesso. Então, eu acredito que agora vai sair. Então, é importante essa representatividade. Então, por isso que eu vou estar trabalhando, vou estar construindo essa minha candidatura a deputado federal. Bacana. E uma das coisas que a gente já comentou aqui, algumas vezes, é a questão, por exemplo, da regularização fundiária desta região. Nós temos um problema sério, principalmente no lado sentido Matupá, aqui, lado esquerdo da BR-163. E lá no Senado a senhora já falou dessa situação, mas se caso se tornar deputado federal, isso facilita a gente trazer, para resolver esse problema, trazer ele para a mesa? Olha, inclusive eu tive a oportunidade de falar com o ministro Fávaro no sábado, né, que a gente participou lá da votação, estava lá presente, e
pedir para ele nos ajudar, que ele é da região daqui, justamente... Tem propriedade na região, Fábio. Tem, né? Justamente isso. Eu falei, olha, eu sei que não é sua pasta, eu sei que não está na pasta, está no MDA, mas a gente tem que trazer essa regularização, porque são mais de 150 mil processos com cláusulas resolutivas que as pessoas querem pagar, mas não tem funcionário, não tem estrutura. E eu falei, ó, Fávaro, olha a fonte de arrecadação que tem o Brasil, que todos querem regularizar, querem pagar os seus títulos e querem os seus documentos, né? É sonho de 20, 30 anos, tem 40 anos de pessoas que estão lá na propriedade e não tem documento, isso é uma vergonha. É uma vergonha. E eu não falo só desse governo, não, é uma sequência de governos que vem aí e não resolveram o problema do produtor, dessa reforma, porque não adianta fazer reforma agrária se a pessoa não é dona da sua área, né, do seu sítio. Tem né? gente com 40, 50 anos ali em cima da terra e não é dona. Olha o problema aí que tem em Itanhangá agora. Né? Nós temos aqui o problema da Gleba Mercedes, que muitos foram titulados, né? Mas vão comprando, muitos já foram vendidos, né? Então nós temos problemas no Mato Grosso todo. Nós precisamos, e é uma bandeira assim que eu quero trabalhar muito, porque eu sou produtora, eu conheço a região, eu sei o que é, né? Nós já passamos, a família tinha propriedade em Lucas do Rio Verde. Quando começou Lucas do Rio Verde, nós fomos desapropriados e a gente já passamos por esse processo lá em Lucas do Rio Verde. Eu sei o que é ficar muitos anos sem ter documento. E eu sei muito bem, quando era criança a gente passou por um processo parecido, tivemos que sair da área e tal. Isso guarda ali resquícios pro resto da vida. Lembrando, gente, que Lucas do Rio Verde foi um processo, né, de assentamento. E olha a cidade que se tornou. Exato. Né? Olha Itanhangá ali, aquela região toda, né? Mas eu sei que na época do presidente Bolsonaro avançou bastante. Avançou bastante, entregou muito. Entregou muito, e ele fez uma coisa que inclusive eu sempre discuti muito com o ex-vice-prefeito de Guarantã do Norte, Marcelo Castro, Marcelão, e trazer essa responsabilidade em parceria com o município. Pegar ali, porque o INCRA, queira ou não queira, ele não tem funcionário suficiente, não consegue absorver, pegar um INCRA igual o Guarantã do Norte lá com 8, 10 mil processos na mesa, não consegue resolver. Então se traz ali, divide esse bolo com os municípios, Sinop, com o município de Sinop, Guarantã, com o município de Guarantã, Matupá. Eu acho que seria essa uma solução de ser apresentado para resolver a descentralização, né? Porque, olha, o problema do INCRA em Cuiabá, não tem funcionário, a estrutura, eu lembro, aí caiu as prateleiras e misturou todos os processos. Aí até que conseguiram organizar. Aí digitalizaram, né? Passou, né, na forma para o computador de todos esses processos, né? Aí não tem, tá em reforma. Aí veio o Covid, aí os funcionários não trabalhavam, porque a maioria são antigos, muitos pedindo aposentadoria, né? Um número grande. Não tem funcionário suficiente. Agora que estão se organizando, Leandro, para ir num outro prédio para poder atender. E aí? É 1 ano, 2 anos, é sem prazo. Então, realmente se levantou uma questão muito forte e nós temos muitas demandas, né? Principalmente a regularização, a descentralização, principalmente da saúde, né? Nós não podemos continuar aceitando você ter que fazer uma cirurgia cardíaca, fazer um cateterismo, você ter que mandar, né? Nós temos condição, nós temos Sinop, toda a região aqui, e esperamos que com a construção desses hospitais, tanto descentralizando para Alta Floresta, Guarantã, possa atender, porque nós não podemos ter a saúde na ambulância. Nós precisamos, de fato e de direito, nós temos excelentes profissionais aqui, capazes, e pode resolver o problema. Então, nós temos ainda muito que resolver, e é importante, e eu falo, não porque eu sou uma pré-candidata, nós temos que trabalhar muito forte essa questão dos deputados estaduais, né? Também, e esperamos que, e nós, da classe política, nós temos que assumir a culpa. Que muitas vezes nós não entramos em acordo, sai 10 candidatos, aí acaba elegendo um só, né? Ter esse senso de responsabilidade com a nossa região.
Exato. Porque acaba pulverizando. Hoje é difícil você... Não estou falando que os deputados não dão cobertura para aqui, mas poderia ser melhor. Porque quando você tem acesso diretamente, você vai e expõe o problema, um problema estadual que pode estar resolvendo, ele conhece a realidade. Exato. Né? Você tem acesso direto, né? Com a população. A população, e você tem que ser aberto, você tem que atender, que é a tua obrigação, né? Que você quer, quando você coloca o nome à disposição, você tem que também estar dando essa possibilidade de atender as pessoas e esse livre acesso para que as pessoas sejam atendidas. É o mínimo, nós temos que ter o respeito pelo cidadão, não somente nas eleições. Exato, e usando as próprias emendas como Sim. exemplo agora, o cara que é lá da Baixada Cuiabana, ele vai pegar ali a maior fatia do bolo e vai distribuir O reduto eleitoral dele lá. O reduto eleitoral dele, vai mandar 200, claro, 300 mil para a cidade do interior com o prefeito que está lá com o pirizinho pedindo. Justamente. Agora, se o deputado é daqui, ele vai destinar 1 milhão, 2 milhões para as cidades que é da região do Justamente, é essa a importância. E a gente tem que trabalhar essa conscientização com a população para que a gente consiga reverter. É como a gente falou anteriormente, de 3, nós estamos 1. Nós temos que, no mínimo, eleger de 3 a 4 deputados. Só de Sinop. Uhum. Né? Gente, nós temos toda essa região aqui, né, de Lucas, Sorriso, Guarantã, Matupá, né, Alta Floresta, tem que ter essa representatividade. Porque o que está hoje na Assembleia a maioria é da Baixada Cuiabana. Exatamente. Mas uma das coisas que eu percebo também é as pessoas também não andando muito na nossa região. A senhora tem propriedade na região de Matupá, tem propriedade em toda a região, é uma liderança que anda e transita muito. Aí tem muita gente que acaba ficando preso no seu próprio mandato. Se é vereador, fica preso no mandato de vereador. Se é prefeito, fica preso no mandato de prefeito. Faltar também essa galera andar um pouquinho, né? Andar, não. E a gente sempre fala, Sinop só não elege. Tem que ter voto, tem que trabalhar na região. Porque quando você vai estar lá, você só não está defendendo Sinop, você vai estar defendendo a região toda, né? Exato. Então, lutando por nossa região toda. Então, é muito trabalho a ser feito, a gente tem que construir essas candidaturas sólidas, porque também não adianta, igual eu falei, eu vou ter que construir. Se eu ver que verificar se eu não construir, eu tenho que ter humildade e falar, olha, não dá para mim. Exato. Não adianta eu querer, a população que tem que aceitar e dar esse aval. Você tem que sentir também essa receptividade da população, se tem esse espaço, para que a gente possa estar trabalhando. Não adianta. A gente tem que ter muito respeito pelo cidadão e pelo voto das pessoas, né? E a senhora falou muito bem essa questão do construir. Eu acho que tem que ir no município, chegar antes. Vou dar um exemplo. A eleição passada em Matupá, o deputado federal que a maioria do nosso grupo político apoiou foi o Fabinho. E a pessoa que era aqui da região chegou para construir algo na véspera da eleição, praticamente. Estava começando o período de campanha, o Fabinho teve na região muito antes, construiu muito antes, e a pessoa da região esperou para a última hora. Então não dá para esperar para a última hora. Não dá. Tem que começar agora. Não, já vamos estar trabalhando, construindo. Eu conheço, né, a região toda, vou estar visitando não só as lideranças, como as pessoas, né, do nosso partido, dos vereadores, os prefeitos que tiver possibilidade de estar nos ajudando, né, vou estar visitando, fazendo essa visita. É claro, com respeito, quem tem compromisso assumido, a gente tem que ter esse respeito. E é trabalhar. Hoje eu tive oportunidade, eu fui secretária de Indústria e Comércio aqui, eu fui vice-prefeita, eu fui prefeita, eu não fui à reeleição por motivos particulares que a família minha precisava desse momento, tanto meu filho como meu marido, a qual ele veio falecer, precisava de mim naquele momento. E eu falei, olha, eu vou cuidar das minhas coisas agora. Mas a gente é pioneiro, a gente conhece e gosta, né? Gosta de gente, né? O senador Wellington me convidou para eu ser suplente dele. E muitos nem imaginavam que eu iria estar sendo senadora. E você sendo senadora não deixa de ser senadora. Tanto que eu estava lá essa semana,
né? Você tem livre acesso, você fala com quem quiser. Então, isso ajuda muito também essa representatividade. E eu sou a segunda suplente. Uhum. E o partido agora quer que eu venha, justamente que eu seja candidata Para ser titular. Para ser titular e suprir essa deficiência nossa da nossa região, né? E o PL acabou ficando aí com a eleição do Abílio, com a eleição de prefeitos e de outras lideranças, o PL acabou perdendo um pouco essa representatividade lá em Brasília, né? E eu sou bolsonarista, eu sou de direita, né? Sempre eu participei dos movimentos, eu tive minha conta bloqueada, eu tive a Polícia Federal na minha casa, o passaporte, eu consegui o passaporte só no final do ano, porque eu acredito, né? Eu tenho posicionamento, eu não sou de ficar em cima do muro, né? E eu luto pelo que eu acredito. E eu acredito que nós temos que construir, com todo respeito à administração que está aí, mas o presidente Bolsonaro fez um bom trabalho, os ministros fizeram um excelente trabalho, né? Principalmente no imposto, né? Diminuir o imposto, não ter essa carga tributária tão alta. E nós temos que combater, né? Pode-se aumentar. Hoje só fala em aumentar, e eu falo para você, se não fosse a direita ir lá fazer o protesto do PIX, nós estaríamos sendo taxados no PIX. Fala que é fake news? Não é, gente. É uma realidade. Eu estive essa semana participando junto no movimento com os deputados lá e senador por comida mais barata. Não era isso que estava sendo pregado? Que ia ter comida? Olha o preço do café, olha o preço da carne, olha como está, né? E isso eu falo porque não é questão disso. Hoje, os grãos nossos diminuiu muito o valor. E olha o preço que tá, né? Tá no mercado. No mercado. Então, é o aumento de imposto. E essa reforma tributária, eu tive a oportunidade e o privilégio de emplacar de 48 emendas que eu coloquei na reforma tributária, 6 eu consegui emplacar. Justamente porque a reforma tributária, se for aprovada do jeito que está, nós teremos um aumento muito grande de imposto nos prestadores de serviço. E o Brasil é prestador de serviço, né? Exato. Então, hoje, Sinop é prestador de serviço. Qual que é a maior economia nossa? Prestação de serviço. E nós vamos ser taxados, sim, vai aumentar. E aonde reflete? Para o pequeno, o médio, não é só o grande que vai pagar, não, gente. E o que vai acontecer? É aumento dos nossos alimentos. Nós não aguentamos mais pagar imposto, né? Um pintor, né? Pintor, o cara que limpa a piscina. Tudo, gente, vai aumentar. Corta grama lá no condomínio. Todo mundo vai, né? Então, da maneira que tá, não dá. E aí a gente não pode concordar com o governo que está gastando, né? E eu falo, gastar não é o problema é gastar mal. O governo federal está gastando muito mal. Quando eu discuti com a ministra Marina, falando sobre o desmatamento, sobre as queimadas do ano passado, discutindo com ela, falaram, a senhora não conhece a realidade. Eu conheço lá a realidade. A senhora tem noção do que quando uma fazenda, uma área, uma floresta pega fogo, quem que vai apagar? Nós precisamos de investimento grande em aviões. Não adianta contratar e colocar pessoas com bombinha, coloca em perigo a vida. Esse negócio de colocar o brigadista ali com um abafador e uma bombinha não resolve. Pelo amor de Deus, é importante? Mas no incêndio de uma floresta, eu falei, se não fosse os investimentos que o governo do estado do Mato Grosso e o governo do Mato Grosso do Sul fizesse, o Pantanal tinha queimado tudo. Exato. Preventivo, né? Nós temos 5 aviões do Exército possibilitado, os de maiores, que pode combater. Só que nós só temos um kit para combater esse avião. E esse kit custa 50 milhões de reais. Teria que comprar um kit para o Pantanal, um kit para Rondônia, um kit aqui para o norte, um kit para São Paulo, aonde tem mais problemas, porque nós temos 5 aviões, nós só temos um kit. E o que aconteceu? Começou os incêndios em São Paulo, teve que desmobilizar aqui no Pantanal e ir para São Paulo. Aí eu discuti, como é que a senhora concorda que retire 500 milhões de reais, 500 milhões que foi retirado do meio ambiente, e foi aumentado em 3 vezes mais a Lei Rouanet.
que foi pago, né? Falei, então, o meio ambiente vocês pregam, mas de fato de direito não resolve. Se tivesse sido investido pelo menos em mais 4 kits, 200 milhões, nós teríamos combatido os grandes incêndios com kits, com aviões que o próprio Exército tem. Então não tem como você estar gastando mal. Não que a cultura não é importante. É importante. Só que quando você está no governo, você tem que pôr prioridades. Prioridades. E o governo não está priorizando a saúde. Demorou demais para ajudar. Agora tudo é a culpa do Rio Grande do Sul, das enchentes. Se não fosse a sociedade, os artistas e os empresários ajudar o povo do Rio Grande do Sul, tinha morrido muito mais gente. O governo não demorou. Não teria dado conta. Não teria. Para que fazer um ministério? Um ministério, né? Olha a estrutura que precisa do ministério. Fazer um ministério para ajudar o Rio Grande do Sul? Não. De 15 ministérios foi para 41. Tudo isso é gasto. Nós precisamos conter. Qual que é a política hoje do governo americano? A primeira coisa que fez foi colocar os caras mais ricos no Elon Musk justamente para conter a despesa do governo. Para diminuir. Para diminuir, porque você diminuindo o teu custo da máquina, você consegue diminuir os impostos. Era o que o Bolsonaro estava fazendo, né? Quando a gente até admite, a maneira que ele fala muitas vezes não agrada as pessoas, mas os ministros eram bons. A nossa economia estava na linha, num bom direcionamento. É isso que a gente tem que olhar. Não podemos gastar mais do que tem. A gente é o exemplo da casa da gente, não é? Então o governo está gastando mal, gastando muito, endividando o Brasil, e uma hora essa conta vai chegar. Vai chegar, e hoje nós estamos uma carga tributária violenta, imposto em cima de imposto que a população não aguenta mais pagar, e só a base de propaganda como se tivesse feito. Não fez e fica fazendo propaganda como se já tivesse feito. Então é um perigo muito grande, e assim a gente tem um debate muito grande a nível Brasil ainda para falar a realidade. A falar a realidade, porque a grande mídia hoje muitas vezes não leva o conhecimento da pessoa. Então hoje as pessoas têm conhecimento através da internet, as pessoas estão mobilizadas, buscando conhecimento, e é isso que a gente quer. Então não é que a gente é contra o governo tem que ser um governo que cuide da população, sem mentira, e que realmente cuide e aconteça as ações, não só em propaganda, que é o que está acontecendo. O governo tem que parar, o principal fato é parar de se preocupar com quem está criticando ele. Eu lembro que ele está lá para governar. FHC foi criticado, e eu sou jovem, então vou falar de quando eu lembro. FHC foi criticado, Lula no primeiro mandato, Dilma, todo mundo foi criticado. Agora, nesse período atual, não pode criticar o governo, não pode falar nada que é fake news daqui, fake news dali. Não, retaliação nas redes sociais. Tem que parar com isso. Tem que parar. Hoje, quando a gente fazia os movimentos, a gente sempre defendeu, e eu fui, né, às vezes todos que eu participei, fui defendendo a liberdade das pessoas, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Nosso maior legado é a nossa liberdade, é ser livre de você tomar suas iniciativas, né? De você querer fazer. Já na Bíblia o livre-arbítrio de você tomar a sua própria decisão. Aí agora, é claro que quem cometeu irregularidades, quem agride ou quem faz fake news e que leva a mentira, eu não vamos discutir, né? Agora, não pode o fato de você fazer uma crítica hoje para qualquer pessoa ter a sua rede social bloqueada porque você não está a favor. Quando a gente governa, e eu falo isso como prefeito, muitas vezes, na pandemia para abrir, 50% da população queria que eu abrisse o comércio, 50% não, né? Então, se eu fosse olhar os 50% que não queria abrir, nós teríamos fechado. E nós ficamos 4 dias só fechado. Nós abrimos o comércio. Final da pandemia, a gente bateu recorde de construção, bateu recorde de abertura de empresa, porque o Brasil inteiro fechado e nós estávamos trabalhando. E a ajuda que o governo federal nos deu, eu paguei os precatórios, que estava lá emperrado. Só no último ano da pandemia nós pagamos 50 milhões, quase 53 milhões de precatórios.
dos funcionários, que poderia ter construído posto de saúde, o hospital. Porque a gente fez o dever de casa. Nós estávamos produzindo, a gente não precisou da ajuda do governo para sobreviver. Então, quando veio a ajuda, a gente pôde pagar as dívidas que estavam, que era principalmente com o servidor público, que há anos estava sem pagar. Então, no meu governo, eu paguei quase 90 milhões de precatórios para os servidores, né? Então, a gente tem que olhar para frente, a gente não pode jamais deixar de ser um povo livre. Nós não podemos aceitar a ditadura. Nós não somos um povo, porque o povo brasileiro é extremamente criativo, trabalhador e merece respeito, né? Agora, nós não estamos aqui acobertando, tanto é que eu entrei com o pedido de anistia para os patriotas, 8 de janeiro, porque eu acredito que tiveram seus direitos violados. E espero que agora, com essa nova gestão, tanto da Câmara Federal, com o novo presidente, com o presidente do Senado, coloque em votação esse projeto, que liberte as pessoas. E nós não estamos falando que quem cometeu irregularidade e depredação. Depredar patrimônio público é crime. Mas muitos tiveram seus direitos violados, que nem estavam. Porque eles pegaram o celular da pessoa. Eles sabiam exatamente, tiveram a localização da pessoa onde estava, né? E outra, as câmeras de segurança... Até hoje não entregaram as imagens. Não entregaram. Gente, é uma vergonha. Entregaram 4. Então, eles sabem quem depredou, quem cometeu irregularidade, que as pessoas estavam lá dentro, quem abriu a porta. Então, eles sabem. Agora, não pode crucificar uma mulher, né, uma mãe, que foi lá e escreveu "Fora Mané" na estátua, lá fora do STF, que "Fora Mané" foi uma fala do próprio presidente do STF, e uma mulher pegar 17 anos de prisão. Então, é uma injustiça, gente. Não tem como. Muitos ainda estão presos e não tiveram julgamento, né? Então, quantos morreram? Não está difícil, é uma perseguição política. E eu mostrei isso em tribuna, Leandro, que 2013 teve, 2016 teve. E aconteceu o quê com esses manifestantes, principalmente do MST? Nada. Só dos de 8 de janeiro. 8 de janeiro, né? Então, por quê? E tiveram depredação. Inclusive, invadiram o Palácio da Justiça, invadiram o Congresso, né? Que eu tive o cuidado de falar com a Polícia Federal do Congresso. Realmente teve. Teve invasão de quebra-quebra, né? Claro, nós vamos concordar jamais com esse tipo de coisa. Mas as pessoas ter a livre iniciativa e ter os seus direitos presos de uma forma como aconteceu, foi um absurdo e é uma perseguição política, tanto que é. E olha quem fala. O próprio Lula falou nas algumas declarações que ele era a favor da anistia desde que tivesse apurado os fatos. Gente, já faz mais de 2 anos já. 2 anos, né? Então precisa ser que esse ande, e a anistia é importante, principalmente para pacificar o Brasil. Nós não podemos as pessoas ter medo de falar, de opinar, de ser presa ou de ter suas redes sociais bloqueadas, porque você é livre. Nós vivemos. Isso a Constituição nos dá o direito, né? No seu artigo 5º. Então nós estamos tendo nossos direitos violados. Então nós não podemos concordar. Por isso que eu entrei com a lei da anistia para os patriotas 8 de janeiro. Entrei com o voto impresso também, lá pelo Senado. E os projetos têm na Câmara Federal e no Senado. Então, se tramitar mais rápido na Câmara dos Deputados, o meu fica pensado, né, a eles. Se o nosso do Senado tramitar mais rápido, o da Câmara Federal fica apensado ao Senado. Não prejudica um ou outro, nem outro. Ele segue paralelo. O nosso, infelizmente, já nós pedimos audiência pública, está lá na Comissão de Cidadania, não está andando. Eu espero agora que com o novo presidente coloque em andamento, que é um fato que precisa dar seguimento. Porque o voto impresso, né? Hoje, se o TRE quiser realmente mudar, hoje tem tecnologia de prova viva, da pessoa identificar pela íris.
quem está votando, né? De ter... Se quiser fazer, tem como. Tem dinheiro para fazer esses investimentos hoje na tecnologia. E é o que nós estávamos querendo, justamente era que imprimisse, não que a pessoa vá pegar, mas em qualquer caso de dúvida, como aconteceu na Venezuela, você poder tirar a prova, né? Por que a maioria dos países é tudo impresso, né? Tudo aí. Não, nós não queremos... Tem muitos países hoje que estão a favor, inclusive, lá da Venezuela, do opositor do Maduro. Justamente. Porque tem como provar que realmente... E até título de esclarecimento, gente, não é um retrocesso, porque você vai continuar usando a urna eletrônica. Vai continuar usando a tecnologia. Vai usando a tecnologia, nós temos que aprimorar a tecnologia, porque hoje tem condição, e eu falo para vocês, tem aqui em Sinop, né, uma empresa que hoje tem uma tecnologia de ponta mundial, né? Que está se aliando ao pessoal de Curitiba justamente para levar e tem condição de melhorar no TRE, no TRE. Então, a gente precisa avançar. O que nós não podemos é ter dúvida no processo eleitoral. Então, por que não? Então, as pessoas vão continuar usando a urna eletrônica, ela vai imprimir, vai ficar guardada, né? O voto impresso. Em caso de dúvida, tira-se o relatório por urnas, já está impresso, que é impresso hoje, mas está lá o teu voto físico, não que você vai pegar e mostrar para incentivar, né, que o teu voto é secreto, né? Mas pelo menos tem a quantidade lá, como tem em muitos países. Então é isso que a gente quer. Então eu acredito que eu defendo essas bandeiras que estão defendendo o povo, a nossa integridade, a nossa segurança. Nossa segurança. Acabou por quê? Você não tem que ter dúvida. Por que não ter essa dúvida? Se você tem certeza que você elegeu, e eu não estou falando aqui que teve erros na urna eletrônica anterior, que não é esse... Esquece o passado, vamos viver. Esquece o passado, vamos para frente, mas dá o direito da garantia e da segurança. Já que tivemos dúvida, por que não assegurar? Justamente porque tem tecnologia para isso, para aprimorar e fazer o nosso voto impresso. Então, são dois projetos importantes que eu acredito que eu entrei lá no Senado e que possa contribuir com o Brasil. Bacana. A gente já... Uma hora de bate-papo, passa voando. Passa. Quero agradecer a senhora de ter aceito o convite, de estar aqui batendo esse papo com a gente e falando principalmente do que foi feito lá no Senado, das coisas que acabaram avançando e que tem ajudado o povo de Mato Grosso, e dizer que o espaço aqui sempre vai estar aberto. Muito obrigada. E eu tive realmente uma facilidade muito grande, né? Porque eu sou produtora rural, eu fui madeireira, né? Eu fui secretária de Comércio, fui vice, fui prefeita, então eu tive uma facilidade de adaptação lá, de trânsito, porque quando a gente luta pelo que conhece, né, a gente vai com o coração. Então eu sou uma patriota, eu sou de direita, eu acredito assim, não é essa extrema-direita radical, eu acho que você tem que ter a cabeça aberta, de ouvir a opinião, você tem que aceitar, não é uma imposição, você tem que aceitar, dialogar e a diversidade e a sua opinião, tem que respeitar a sua opinião, né? Mas eu acredito nos meus valores, eu acredito em Deus, pátria, família, e esse governo foi que nos deu principalmente o amor à nossa bandeira, ao nosso Brasil, e nós temos que continuar lutando, e nós queremos. E o que for bom para o Brasil, nós estaremos apoiando, né? O que nós não podemos é apoiar gastos desnecessários, sabendo que nós temos ainda muito a construir no Brasil. Então, acho que minha passagem foi importante, eu procurei tanto fazer como prefeita o melhor para Sinop, né, colocando Sinop em destaque nacional, fazendo os asfaltos, deixando a cidade asfaltada, construindo, né? Principalmente algumas obras importantes como o parque, que é um legado, aí é um parque justamente de lazer para as famílias, colocando os uniformes obrigatórios, é o princípio da igualdade para todos os alunos, né? Incentivando em todas as formas. Acho que a gente fez muito por Sinop, eu quero continuar trabalhando. Eu acho que a gente não pode ficar parado, a gente tem que continuar trabalhando para levar
Se a população assim entender, né, que a gente possa estar contribuindo, nós vamos estar trabalhando, construindo, para continuar trabalhando por Sinop, por Mato Grosso, por todo o nosso Nortão e para o Brasil. Então, quem que agradece a oportunidade, Leandro, sou eu de estar aqui falando, né, dessa minha passagem, principalmente pelo Senado recente, que foi muito produtivo. Procurei dar o meu melhor, representando, né, as mulheres, representando os homens, a nossa população do Mato Grosso. Então, eu procurei usar a tribuna terça, quarta, que todas as oportunidades que eu tinha, porque eu falei, eu preciso falar da nossa região, eu preciso defender a nossa região, para mostrar as dificuldades, as carências, né, principalmente de transporte, de mobilidade, mas também mostrar que nós somos um país, nós somos e estamos aqui numa região que deu certo, que é a nossa região. Então, eu procurei dar o meu melhor, trabalhar o meu melhor e procurar representar muito bem. Então, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui e estou à disposição sempre. Quero deixar um grande abraço a toda a população de Sinop, pelas oportunidades que me deu, pela região norte, pelo estado do Mato Grosso, de todas as oportunidades que me deu. Sou extremamente grata à população, principalmente à minha família e a Deus. Eu sou uma pessoa muito grata e sou uma pessoa muito abençoada. Eu só tenho que agradecer. E o futuro a Deus pertence, que eu estou na mão de Deus. O que Deus prepara para mim, eu sou uma serva. Amém. Você que nos acompanhou, obrigado pelo carinho da audiência. Até o nosso próximo episódio. Fiquem todos com Deus. Valeu. Grande abraço. Leandro Lima é a noção. Se não for, se